Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria de agradecer também a presença da Yamara Viana, né? Muito legal ela ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. Esse é um bate-papo sobre ensino de história que está sendo promovido pelo Laboratório de Práticas de Ensino em História, o LAPEIS, da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E eu vou passar a palavra agora para a Marcela, que vai apresentar e a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Então, professora Yamara, muito obrigada pela presença, né, pela oportunidade da gente aprender com você, poder te ouvir, poder conversar. A gente sempre começa, professora, apresentando, né, o nosso convidado e, na sequência, a gente passa a palavra para que você possa começar esse debate, esquentando aí com calma, enquanto os colegas vão entrando. E a gente tem também o momento das perguntas, que a gente tenta trazer comentários, dúvidas, enfim, né, problematizações feitas aí pelos nossos colegas professores e professoras. Professora Yamara é pós-doutora em História pela UFRJ, doutora em História Política pela UERJ, com estágio na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, mestre em História Social pela UERJ, especialista em História do Brasil também pela UERJ, e formada em História, né, bacharel e licenciada em História pela Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. Atualmente, ela dá aula na PUC-Rio e no Instituto de Educação Carmela Dutra, né, coordenando o PIBID, Programa de Iniciação à Docência, na PUC-Rio, e também a pós-graduação, coordenadora da pós-graduação em História e Cultura Afrodescendente da PUC. Professora, muito obrigada pela presença, que a gente tenha uma noite aí de bons debates. Acho que é um dia, mais um dia na nossa história aí muito delicado, muito complicado, e que bom que você está aqui com a gente juntas, podendo proporcionar mais conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Marcela, boa noite, Vitória. Para mim, assim, foi uma honra imensa receber esse convite de vocês duas, né? Vocês são duas grandes que eu tenho no meu coração, né? São duas historiadoras e professoras que eu tenho uma grande admiração, não só pelas profissionais, pelas historiadoras, pesquisadoras, mas pelas pessoas que são, né? Eu estou falando de pessoas porque eu acho que nesse momento nós precisamos muito disso, né? De lembrarmos que somos seres humanos, de lembrarmos o quão isso é significativo para o nosso convívio e quão é importante também para o nosso ofício, né? Ser professor hoje significa muito mais do que apenas levar conteúdos ou construir conhecimentos escolares, né? E não por acaso hoje a gente está falando, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a 10.639, né, uma lei que vai trazer a obrigatoriedade do ensino de Áfricas, e eu estou falando no plural porque quando a gente pensa a África, a gente tem que pensar que a gente está falando de um continente gigantesco, com muitas etnias, com muitas culturas diferenciadas, né, e essas etnias todas, em algum momento, chegaram até aqui e permanecem de uma outra forma, uma ressignificação do que nós temos aqui no Brasil, né, tendo em vista que nós somos, né, negros, pretos e pardos, 54% dessa população brasileira hoje. E eu vou iniciar, mas a Marcela já fez, né, a professora Marcela já fez uma apresentação, acho que perfeitamente, é normal, foi ótima a sua apresentação, acho que não tem mais o que acrescentar, né, mas eu só gosto de enfatizar, né, do ser professora, né, e isso para mim é extremamente relevante, né, eu sou professora, né, e ser professora formadora de outros professores acaba trazendo uma coisa que é algo mais especial, né? Essa responsabilidade de pensar a formação daqueles que vão atuar na escola básica e também na escola infantil, né? Porque o Instituto de Educação Carmela Dutra, como a Marcela apresentou, que eu também trabalho lá, né, pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, eu formo também professores, né? Professores que vão atuar nas classes, nas séries iniciais. Então, nesse sentido, o meu pensamento está sempre muito voltado para a formação de professores, tanto no ensino superior, né, na PUC, quanto no ensino básico, no ensino médio, que é no Instituto de Educação Carmela Dutra. E aí, conversando com a Marcela,
eu gostaria de iniciar minha fala lendo algo que me toca profundamente, né? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança. Nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência dos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos, Conceição Evaristo. Bom, eu trouxe esse poema para iniciar e foi uma conversa que eu tive com a Marcela, né, sobre essa questão de pensarmos um pouco o lúdico, e é uma questão importante para a gente pensar o lúdico, né, para pensar construção de ensino de história escolar, que é uma questão extremamente atual, e nós, professores, precisamos pensar no lúdico também como uma forma de construção de conhecimentos e de saberes, né, na escola básica. E esse poema, na verdade, ele consegue dialogar com a temporalidade, não é? Então, pensar a temporalidade nos remete diretamente por que nós estamos discutindo ainda hoje, né, uma lei que foi promulgada em 2003, uma lei que traz questões que já haviam sido, né, colocadas na LDB de 96, em diferentes artigos, né, a questão da presença de se preservar a liberdade de ensinar, uma questão que é super importante, né, e que a gente fala, mas nem sempre se concretiza, que é a questão que aparece no artigo 3º da LDB, né, no seu inciso 8º, que seria a gestão democrática, e no 12, a questão da diversidade étnico-racial. Então, a LDB, desde 96, já aponta a questão da importância de se pensar a diversidade étnico-racial. Não por acaso, né? Então, como eu falei inicialmente, nós negros, pretos e pardos, somos 54% da população. E quando a lei é pensada, na verdade, ela foi, na verdade, resultado da luta do movimento negro, né, que se propagou durante muito tempo, e que, felizmente, nós tivemos, né, alguma vitória quando a gente pensa na Constituição, né, de 88, então a Constituição traz a questão, né, do respeito, o artigo 5º, ele é muito significativo nesse sentido, né, a questão do racismo se tornar um crime, mas mesmo estando posto na lei, né, nós temos uma questão que nos toca diretamente, a nós educadores, a nós professores, autores, a nós intelectuais, a nós que estamos sempre pesquisando, estudando e pensando novas formas de poder conceber e pensar uma forma de construção de conhecimento que seja significativa para os nossos alunos. Bom, tendo em vista que muitos de nós, né, depois de terminarmos a nossa graduação, nossa licenciatura, né, atuamos em escolas públicas, né, aqui no Rio de Janeiro, né, vou falar basicamente do que nós conhecemos, né, e atuando em escolas públicas no Rio de Janeiro significa que nós vamos ter contato com uma pluralidade étnica extremamente significativa. Né? Não só étnica, né, mas nós vamos ter aí uma diversidade, né, religiosa muito grande, nós vamos ter culturas muito diferenciadas, nós vamos ter um público econômico, social e politicamente distinto, e como professor, né, de uma forma geral, e o professor de história especificamente, ele pode colaborar, né, para que a sociedade seja uma sociedade mais equitativa, mais igualitária. Como é que nós preparamos os nossos alunos
tanto na escola básica, quanto no ensino superior, na formação inicial de professores, para que esses professores possam agir efetivamente com base nessa legislação. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque apesar de nós termos uma legislação que já foi promulgada há muito tempo, 2003, os bons de matemática, por favor, me ajudem, né? Maria Rita está aí, me ajuda, por favor. Então, assim, nós temos essa questão. São anos, né? Mais de 15 anos. 13, 17 anos. Estou correta? Acho que sim. Não é? Que nós temos uma lei promulgada dizendo da relevância do ensino de África e de cultura afrodescendente. E aí nós, quando olhamos o livro, quando recebemos o livro didático em sala de aula para nós analisarmos, nós ainda sentimos falta do conteúdo de África. Nós sentimos falta de ensino sobre população negra e indígena. E é uma questão extremamente relevante. Em que sentido? No sentido de nós pensarmos, por exemplo, que se nós temos uma população negra que é majoritária no nosso país, por que ainda nós temos, né, um tratamento que seja tão desigual com relação a esse grupo étnico? Por que o racismo ainda impera? É claro que isso é uma questão histórica. Não é? Nós tivemos mais de 350 anos, não é, de escravidão no Brasil. E isso, é claro, chega até hoje. Isso foi sendo construído e reconstruído até o momento presente. Isso se lê nas salas de aula, né? Isso se lê nas universidades. E o papel do professor, né, para que isso seja ressignificado, para que esses olhares múltiplos, né, da sociedade para esses corpos negros, mulheres e homens e crianças, seja ressignificado, nós precisamos sair da legislação, né, e irmos para uma prática. A grande questão é, e isso é claro, né, nós não temos um modelo para isso, nós estamos num momento de discussão, de debate, de pensarmos estratégias para que nós possamos atingir o maior público possível. Então, aí um grande passo que a gente tem dado, eu acredito nisso, academicamente falando, é o diálogo aberto, né, falando para diferentes públicos, falando de forma que diferentes públicos possam entender, da importância, né, de se estudar, de se compreender, de se ler autores negros e negras, e isso diz respeito também à formação dos professores. No sentido de que, se o professor, em nenhum momento da sua vida, ele pensou sobre essas questões, né, quando ele chega em sala de aula, como é que ele vai tentar, pelo menos, entrar nesse debate? Quando surge a questão do racismo pela primeira vez na sala de aula, o professor já deve ter pensado sobre isso, já deve ter refletido, debatido, repensado, né, lá na sua formação inicial. Porque se nunca pensou, não vai ser no momento em que a tensão acontece em sala de aula, né, que ele vai conseguir resolver. Então, aí, para mim, né, sob a minha ótica, né, desse período que eu atuo já, tanto na formação de professores lá na educação básica, quanto na formação de professores, historiadores, autores, no ensino superior, essa tem sido uma grande questão para mim. Como preparar esses futuros professores que atuarão muito em breve, né, nas escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, como eles possam efetivamente construir uma sociedade que seja uma sociedade muito diferente da que nós vivemos hoje. Porque os reflexos, né, desse passado, e não por acaso eu trouxe Conceição Evaristo nesse poema, porque ela está dialogando com a avó dela e todas as mazelas que ela traz consigo, da mãe, né, que trabalhava como empregada doméstica, né, dela que ainda não consegue responder às suas questões, que também, no caso da Conceição Evaristo, de fato, foi empregada doméstica, que vai se formar, né, já adulta, e depois vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, e como mulher negra, né, escritora, só vai ser reconhecida aos 75 anos de idade. Bom, o que isso significa efetivamente? Né, significa que o olhar da sociedade para essa população negra, ele foi construído historicamente, né, e nós precisamos ressignificar. Nós temos a legislação, né, que nos apoia para isso, né? Nós temos uma legislação que nós já conhecemos, já lemos, já debatemos, mas o que falta efetivamente para que nós possamos entrar numa prática educativa para que a gente possa ressignificar esses diferentes olhares. Quando a Conceição Evaristo, no poema, ela traz a filha, né, e fala dessa ação, dessa liberdade,
essa liberdade que essa população negra anseia, né, desde lá do século XVI, XVII, a gente perpassa o XVIII, XIX, nós já estamos no século XXI, essa liberdade de ir e vir sem medo, né, essa é uma grande questão. E aí, é claro, nessas últimas semanas, isso tem sido matéria em pauta, né, uma questão que está em pauta na maioria dos debates de diferentes grupos, né, na internet, nas mídias, que é a questão de como muitos negros têm sido assassinados. E aí a gente para pensar, né, porque para mim é uma questão que sempre esteve presente, né? A forma como a sociedade está olhando, né, para esses sujeitos negros, né, é algo que precisa rapidamente ser mudado. Se a gente olha, por exemplo, o caso do George Floyd, que foi aquele americano brutalmente assassinado por um policial branco, né, e que trouxe consigo manifestações no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eu, infelizmente, ouvi de algumas pessoas, né, a pergunta, mas por que no Brasil não tem, como não tem manifestação? Nós temos, e muitas manifestações, inclusive da população negra, né? A questão é como a sociedade e o mundo percebem ou leem essas manifestações, né? E aí a gente pensa, quando existe a manifestação, como é que essa população se faz entender se ela não tem meios, né, como a maioria que tem um poder aquisitivo mais elevado, de poder se fazer ouvir? Geralmente, o que acontece? Ela põe fogo no sofá, que ela tem velho, ou que foi jogado no lixo, ela vai botar fogo no ônibus, ela vai fechar o trânsito. E como isso é lido pela população de uma forma geral? São vândalos, são os favelados. É uma forma muito negativa de se olhar para essa população, mas ela está parada ali para manifestar a morte de um menino, de uma menina que estava dentro de casa brincando, de uma menina que estava na escola estudando, não é? Será que se fosse em outro bairro, porque isso majoritariamente acontece nos bairros mais pobres, e nós temos um desenho geográfico na nossa cidade que demarca espaços também pela questão étnica, se nós olharmos determinados bairros, né, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas brancas, e em outros nós temos uma quantidade muito grande de pessoas negras. Facilmente, historicamente, nós conseguimos, é claro, visualizar tudo isso, né? Para aqueles que são de história, professores de história, alunos, né, do curso de história, né, a gente consegue visualizar isso, né? Nós tivemos todo um processo de escravização, né, e com o fim da escravidão, quais foram as políticas públicas de inserção dessas pessoas na sociedade, efetivamente? Existiam leis que proibiam escravizados africanos de frequentarem escola. A instituição escola era proibida para esses sujeitos. Né? E mesmo depois, quando se começa a república, com uma legislação que diz que não se pode haver, né, desigualdade, que tem que ter tolerância, que tem que ter respeito por todos, ainda assim essa população ela fica completamente fora, né, da escola. Muitas das vezes por sofrer até mesmo preconceito, né? Muitas das vezes, os próprios professores, como é o caso, né, de um trabalho que eu estou acompanhando muito de perto, né, da minha co-orientanda da UFRJ, que ela demonstra isso. Os pais chegam e vão solicitar a um professor negro que desse aula aos seus alunos. Né? Por quê? Os filhos estavam sendo, né, motivo de perseguição étnica por conta dos professores. Eles não se sentiam à vontade na escola. E aí eu retomo a Lei 10.639 nesse momento. Nesse sentido, será que se nós problematizarmos melhor, né, a questão do que significa Áfricas para a formação da sociedade brasileira, será que se nós trabalharmos melhor o que significa culturas africanas e afrodescendentes na formação da sociedade brasileira, será que isso também não contribuiria para a formação de identidades negras positivas por parte dos nossos alunos, meninos e meninas, né, da escola básica? Então, o nosso papel enquanto educadores, enquanto intelectuais, autores, né, é um papel fundamental. E eu acho que o foco, para mim, a grande questão se encontra na formação de professores. Isso tem que ser problematizado. Né? Não basta só pegar a lei e ler. Não, a gente tem que trazer questões cotidianas. Né? E nós temos metodologias que nos ajudam a pensar. Né? Então, nós podemos pensar, por exemplo, a partir da educação histórica, né, que tem por base aí o pensamento de John Husserl, né, que vai pensar justamente a formação de uma consciência histórica.
né, o que o passado, né, produz no presente, o que esse presente pode levar e pode contribuir para o futuro. É uma possibilidade, existem várias, né? Então, nós podemos pensar, por exemplo, com metodologias ativas, a partir de situações, problemas com os nossos alunos em sala de aula, levar professores, levar atores públicos, levarmos homens e mulheres, negros e negras, que possam contar as suas histórias, levar personagens. Hoje, a história já tem hoje um grande número, né, de publicações que trazem a trajetória de vários sujeitos negros e negras que foram protagonistas ainda durante a sociedade escravista. Isso pode trazer um significado completamente diferente para aquele menino, para aquela menina da educação básica, que está num processo ainda de formação. Né? Isso pode ser extremamente relevante. Pode não, com certeza é, porque você olhar para o livro didático, material didático, onde só se vê imagens extremamente negativas, né, o que isso significa para esse menino, para essa menina, para esse aluno, para esse discente que está no processo ainda de formação? Né? Pode significar, eu não quero ser negro. É o que a gente vê ainda hoje. É a negação de si mesmo. Né? É o que Grada Quilomba define. Né? O primeiro processo aí do racismo cotidiano, né, e das marcas, na verdade, do racismo cotidiano com relação ao indivíduo negro, a primeira coisa é a negação. O indivíduo quer se negar negro. Né, quando, na verdade, a gente deveria trabalhar isso desde as séries iniciais, e aí estou pensando um pouco também o que a Marcela, que nós conversamos, Marcela, um pouco antes, de pensarmos isso também para a educação infantil, né, porque isso vai aparecer, a questão do racismo aparece também nas séries iniciais. Falei para vocês, né, trabalhando no Carmela Dutra, os meus alunos começam a fazer o estágio muito rapidamente, acho que no primeiro ano eles já começam a fazer estágio nas escolas municipais. E eu dou aula sempre para o segundo ano. E eu tive uma vez uma aluna que chegou na sala, ela estava na sala de aula quando eu entrei, porque a gente vai saindo de uma sala para outra, né? Quando eu entrei na sala, ela falou, professora, eu estava aqui angustiada te esperando. E eu falei, o que houve? Mas eu imaginei 1000 coisas, menos o que eu estava para ouvir. E ela vai me dizer, ontem no estágio, um menino de 4 anos, ele se negou a continuar sentado do lado da menina negra. E ele começou a chorar, porque ele não queria ficar sentado do lado da colega que era negra. E a menina começou a chorar também. E aí eu perguntei para ela, e o que a professora fez? Ela falou assim, mandou o menino abraçar a menina. E eu fiquei pensando, nossa, mas será que se resolve as coisas dessa forma, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, o quão importante é trabalharmos a formação do professor, para que quando aconteça, né, um caso de racismo em sala de aula, porque é uma criança, mas ela está reproduzindo provavelmente o que ela vê na sociedade, na família, seja em qualquer outra instituição, formal ou não formal, da nossa sociedade. O quão relevante é a formação inicial dos professores, né? Então, eu fico pensando que programas, né, como o PIBID, né, como residência pedagógica, no qual os alunos eles são inseridos na escola pública, né, e eles têm que ter um tempo, né, semanal para poder atuarem na escola, como isso também faz muita diferença para a vida dos nossos licenciados. Né. É um programa que, pelo que eu tenho acompanhado, isso tem dado muito certo. Por quê? O primeiro programa que eu pude acompanhar do PIBID, né, foi de 2018, terminando 2019, eu pude perceber principalmente que os nossos alunos da PUC, os nossos licenciados de História, a primeira questão que eles perceberam, e é incrível isso, né, como as questões surgem, como as narrativas e discursos são construídos. Uma coisa que eu percebi muito rapidamente, que eles desconstruíram e que eles haviam construído durante toda a sua vida de estudantes, é que os alunos da escola pública, eles querem aprender. E eu falei assim, nossa, mas nós já conversamos sobre isso. Porque eu levo os meus exemplos como forma de trabalhar teoria e prática. Eu acho que isso é super importante na formação do professor. E eles ficaram assustados com isso, porque eles viram na prática. Né? E mais do que isso, eram alunos majoritariamente negros, né, moradores da Rocinha, e eles ficaram assustados. Os alunos querem aprender, eles são curiosos. Mais do que isso, eles queriam saber muito sobre a África.
Tanto é que nós mudamos o nosso projeto e nós fizemos um livro, né, no qual cada grupo, né, nós nos dividimos em grupos e cada grupo ficou responsável por um capítulo, né, a partir de textos acadêmicos. Eles traduziram esses textos acadêmicos para uma leitura escolar, para que fosse possível para aqueles alunos, né, entenderem as questões que fossem apresentadas, e nós construímos uma oficina de contação de histórias. E aí é muito, muito positivo pensar que esses alunos, no contato direto com a escola pública, com aquela realidade, com a necessidade daqueles alunos, né, eles perceberam o quão aqueles alunos poderiam se desenvolver intelectualmente. Né? A capacidade eles tinham. A questão é como o professor atua nesse sentido. Né? E quanto eles tinham de necessidade de saber um pouco mais sobre a sua própria história, né, da sua ascendência. Então, é uma questão extremamente relevante. Eu acredito muito que, saindo um pouco da lei, porque a lei é uma questão super importante, tem que ter, é fundamental. Mas eu acho que a gente tem que ir além, né? Nós precisamos de ações efetivamente dentro da sociedade que possam, né, mudar ou ressignificar, principalmente o olhar, né, dessa mesma sociedade com relação a esses corpos negros. Porque a lei, pela lei, ela não funciona, porque a gente está tratando aí de uma questão que é muito forte, que é construída na sociedade, que é a questão cultural. A maneira como se vê, como se pensa esse corpo negro, acaba sendo negativado por uma série de questões. E aí é pensar que nós tivemos a ação, né, do próprio Estado que tinha que justificar a escravização de seres humanos, e aí nesse caso a gente está falando de africanos especificamente, seus descendentes, no momento em que existia já o Iluminismo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, independência do Haiti. E aí, como é que se justifica? E aí nós temos, claro, né, para a igreja vai ser visto como eles são os filhos de Cã, para a questão dos médicos, é muito interessante pensar isso, como a medicina corrobora para uma visão extremamente negativa com relação a esse corpo negro. Esse negro, ele é incivilizado, sendo incivilizado, ele pode, sim, receber castigos, né? A mulher negra não sente tanta dor quanto a branca, e são várias questões que atravessam toda a história, todo um tempo histórico, e chegam a hoje, no século XXI. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o que Sidney Chalub trabalha numa obra, né, que é clássica da historiografia, né, Visões da Liberdade, quem são as classes perigosas? Né? Século XIX, o capoeira é perseguido, o bandista, o candomblessista é perseguido, a baiana é perseguida, o sambista, o samba era proibido, era perseguido, o chefe da polícia, né, caía de pau em cima dessas pessoas. E hoje a gente para olhar a sociedade, a gente olha e vê, caramba, quem são as pessoas ainda hoje perseguidas? Quem são as pessoas que mais morrem, né, no Brasil? Se a gente pegar o caso do menino Miguel, lá de Recife, a gente pode pensar um pouco o poema da Conceição Evaristo, que eu li no início da minha fala, e pensarmos, é um menino de 5 anos. Que criatura ou que indivíduo em sã consciência vai colocar uma criança de 5 anos dentro de um elevador de um prédio no qual ela não é moradora, portanto, ela não tem o domínio daquele espaço, aperta o botão e deixa o menino dentro. Mas se a gente volta no tempo, né, na temporalidade histórica, a gente vai ver que na sociedade escravista, as crianças com 3, 4 anos são mão de obra, são propriedade. E elas tinham que aprender muito rapidamente, né, toda a forma e todo como lidar com aquela sociedade. Eram trabalhadores, não é? E de que forma isso chega aqui? E como essa relação, né, desses mais de 350 anos de escravidão, como isso foi sendo construído na sociedade brasileira, a ponto de, né, um menino de 5 anos ser deixado sozinho no elevador para que pudesse aí tentar encontrar sua mãe. E é claro, né, esse menino acaba vindo a falecer, né, brutalmente. E é algo que choca ainda, né? Eu me recuso a achar normal esse tipo de ação. É impossível achar normal. Né? Isso me fere a alma diretamente. Né? Eu acho que de muitas pessoas. Porque, na verdade, a gente fica pensando
né? Se fosse um menino branco, será que alguém teria feito ou teria pegado a mãe? Vamos lá, vamos procurar sua mãe. E aí tem mais um fato aí, né? Majoritariamente, muitas mulheres pretas, a não ser no final, né, com a lei Eusébio de Queiroz, a de 30 e a de 50, que aí a gente tem uma demanda por mão de obra, principalmente aqui no Sudeste, por conta do café que está em expansão, e aí, né, os grandes cafeicultores, os grandes fazendeiros precisam, né, efetivamente de mão de obra, que pode ter havido uma questão, mas até então as mulheres são utilizadas para o trabalho doméstico, como lavadeiras, rendeiras, cozinheiras, né, engomadeiras, e esse trabalho doméstico ele vai sendo, né, ele chega até o século XXI. E aí eu retomo ao caso do Miguel, né, esse menino de 5 anos que vai para o trabalho com a mãe no momento de pandemia, porque precisa sobreviver, né, nem todos são privilegiados, como poucos de nós, né, que podemos fazer as nossas aulas remotamente. Está sendo, claro, né, uma dificuldade muito grande, ter que aprender. Para mim, que não sei lidar com tecnologia, estou aprendendo, né, então as 2 primeiras semanas de março foram extremamente cruéis, eu ficava enlouquecida para tentar aprender como lidar com isso tudo, não é? Mas foi um processo. Então, nem todas as pessoas são privilegiadas de poder trabalhar remotamente em casa. Então, é o caso da mãe desse menino, ela tem que trabalhar, mas não tem com quem deixar o filho, porque a escola está fechada, a creche está fechada, nós estamos vivendo uma pandemia. E esse menino vai para o trabalho com a mãe. E qual o trabalho dessa mãe negra? Ela é doméstica. E se a gente para olhar isso tudo, né, são questões que estão sempre, elas se repetem. Né? Quando nós vemos um menino que está em casa e acaba sendo assassinado, que bairro, que lugar é esse? Né? Quantos estudantes? Então, assim, são questões que nos afetam diretamente. Para nós que estamos dentro da escola básica, pública, para nós que estamos dentro da universidade formando professores, não tem como não pensarmos essas questões. De que forma nós, enquanto professores, intelectuais, autores, nós podemos intervir efetivamente nessa sociedade? Porque eu acho que o papel do intelectual não é só escrever. É importante? Sim, é importante, mas o intelectual intervém na sociedade. Eu ouvi isso e fiquei pensando muito, porque eu li uma entrevista do Kabengele Munanga, né, na qual ele diz: eu pretendo um dia me tornar um intelectual. E eu me assustei, porque para mim ele é o símbolo da intelectualidade negra, né? E aí eu fui lendo a entrevista dele e eu achei fantástico. Ele falou: não, o que eu estou escrevendo é muito legal, mas se eu não intervenho, né, de alguma forma contribuir positivamente para a sociedade, eu não posso me considerar um intelectual. E eu achei fantástica a fala dele. E, é claro, estou pensando nisso até agora, né? Tanto é que estou falando aqui com vocês sobre isso. Como isso foi forte, né? E de fato é. Né? Qual é o nosso papel enquanto professores? Né? Quando nós atuamos e estamos formando outros professores, nós temos uma responsabilidade muito grande. E é nisso que nós temos que pensar. De que forma eu transformo essa lei, né, que diz que a história da África e a história da cultura afrodescendente tem que ser ensinada, e assim a indígena também, né, porque o olhar para os indígenas também ainda é extremamente cruel. Então, nesse sentido, como formar professores que possam contribuir para que a sociedade seja mais equitativa, mais igualitária, menos desigual, né? Vitória, você me diz, Marcela, quando está meu tempo, porque eu vou, né, Posso fazer uma intervenção aqui? Claro que sim. Eu acho que esse é um tema, inclusive até estudando, né, porque a gente estuda bastante para conseguir dialogar, né, com os nossos convidados a partir de notícias, de textos acadêmicos, de conversas com amigos, colegas, professores. E veio um comentário, Yamara, aqui da Gilviana, em relação às favelas, né? Acho que você pontuou isso em algum momento, que a favela ela tem sua cultura desvalorizada pela sociedade racista, que não permite o negro e o pobre contribuírem para a formação pedagógica real. Eu gosto muito da ideia, que foi originalmente da professora Viviane Grace, que é professora na Rocinha, muito atuante e nessa questão de pensar a voz das periferias, das comunidades, e que ela trabalha a favela como local de cultura efervescente. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? A gente também conversou aqui sobre o papel da arte nisso tudo, essa ideia de um currículo transgressor. Então, como é que a arte, seja a música, o diálogo com a literatura,
que eles têm, né? Que esses pensadores, de poetas, enfim, você começou seu encontro trazendo um texto bem profundo. Como utilizar dessas ferramentas em prol desse currículo transgressor? Qual o papel da arte nisso? Total, né? Total, Marcela, porque, na verdade, aí pegando um pouco, né, do que a Juliana traz, é justamente isso. Esses meninos e meninas, né, eles têm uma cultura, né? Eles não estão chegando com uma bagagem vazia, né? Eles levam diferentes saberes, e isso, assim, eu pego um pouco a Ana Maria Monteiro, né, no trabalho dela, né, a tese dela de doutorado, que foi defendida na PUC-Rio, né, os diferentes saberes que estão compondo uma sala de aula, tanto por parte do professor quanto por parte dos alunos. Eu acho que o professor não pode desperdiçar isso, né? Por mais que você não compactue, não goste, né? Porque tem muitas coisas que são muito jovens, eu pelo menos falo, caramba, não sei nada do que esses meninos estão falando. Mas para ouvir. Eu acho que dos 5 sentidos, né, que nós temos, a audição para o professor ele é fundamental. Se o professor não escuta o que o aluno está trazendo, ele não vai conseguir construir uma aula significativa para o aluno. E se a aula não for significativa para o aluno, ele não vai conseguir efetivamente construir conhecimentos, porque ele vai chegar com muitas informações. Informação do Facebook, informação da internet, informação do clube, do time de futebol, da igreja, de diferentes lugares. Nós podemos nos apropriar, não é, disso tudo e transformá-los em conhecimento. Né? Ele pode chegar com funk, né, e a gente vai ouvir, isso já aconteceu comigo em aula, né, o aluno, mas ele esperou, é interessante isso, né, porque ele se sente até constrangido de colocar para a turma toda. Então, ele esperou a turma sair, boa parte da turma, professora, escuta isso aqui. Eu não conhecia, mas eu fiquei, assim, pasma, né, com a profundidade do que aquele rap dizia. Né? Ele falou, professora, tem um palavrão aqui, a senhora desculpa. Eu falei, não, tranquilo, é música. Não é ele que está falando, porque eu proíbo, ó, palavrão em sala de aula nem pensar, né? Porque eles já sabem, aprende isso no cotidiano, então vamos aprender algo, vamos elevar o nível de letramento, né? Então eu tenho essas questões comigo. Isso tudo ele aprende lá fora. Então ele trouxe esse rap, né? E eu falei, nossa, muito profundo. Chegava a doer. Né? E eu fiquei encantada, porque eu não conhecia, não vou lembrar agora o nome, né, do rap nem da música, né, porque eu não acompanho muito a cultura musical. Mas eu achei fantástico, porque a gente estava falando sobre escravidão, né, sobre sociedade escravista, e na mesma hora ele fez associações. Fantástico. Então, quando você se apropria, né, do que o aluno está trazendo, né, das interações que ele propõe, das intervenções que ele faz na sua aula, você acaba fazendo com que sua aula seja muito mais rica e que seja muito mais completa. Não para nós, até para nós, porque nós aprendemos o tempo todo com os nossos alunos, não é? Mas principalmente para o aluno. Primeiro porque ele sente que a cultura dele é valorizada. Né? Esse menino que está na favela, que está em comunidade, né, não é um menino que não tem história. Muito pelo contrário, ele tem a sua história, ele tem a sua família, ele tem a sua trajetória de vida, ele tem a sua cultura, ele tem as suas leituras de mundo, as suas visões de mundo. Então, a partir disso, nós podemos trabalhar e construir muitas outras coisas, né? Mostrar para esse aluno, né, um universo muito maior. E é claro, e aí, quando você falou de educação transgressora, né, é claro, não tem como pensar educação transgressora sem pensar Bell Hooks, sem pensar Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire não, Paulo Freire, desculpa. Eu troco os freires, Paulo Freire. Né, porque Bell Hooks, ela se encontra enquanto educadora quando ela conhece, né, através da leitura, Paulo Freire. E essa questão de transgredir na educação, né, e ela usa isso como nome de um dos seus livros, é justamente no sentido de falar, olha, não é esse modelo de educação que eu gostaria de construir com os meus alunos. Né? Eu quero estar mais próxima dos meus alunos, eu quero ouvir o que os meus alunos têm a dizer. Por que sempre o aluno tem que se colocar? Por que não pode ser o contrário? Então, Bell Hooks ela é muito rica nesse sentido, de pensar a educação de uma forma completa. Né, de você tentar compreender, entender o aluno como um ser humano completo. E aí, é claro, nós temos que deixar para trás muitos dos nossos preconceitos. Né? O professor que adentra a sala de aula com um olhar preconceituoso, ele está deixando de ganhar para si, e muito pior, ele está deixando de construir com o seu aluno diferentes tipos de conhecimentos. Não é?
Então, eu acho que nesse sentido, Marcela, e respondendo também a Juliana, é importante a gente ouvir o que esse menino que está na favela, esse menino que está na comunidade, como eu falei para vocês, os nossos alunos do PIBID, né, lá da PUC-Rio, da licenciatura de História, eles trouxeram, né, uma riqueza muito grande para a sala de aula que nós pudemos trabalhar. E foi a partir dessa experiência que eles começaram a ter na escola que nós modificamos todo o projeto, fizemos uma oficina de contação de história, que ficou linda, né? Eu fiquei, assim, super orgulhosa dos meninos, porque eles conseguiram montar todo um painel, né, com motivos africanos, né? Eles escreveram todo o texto, é claro, nós íamos refazendo essas leituras juntos, todos em sala de aula, e todos participavam. Isso também foi uma questão muito legal, porque a gente trabalha a habilidade aí de trabalho em grupo, né, de mostrar para o aluno que ele pode também, com seus alunos, reproduzir isso, né, da importância de você ouvir o outro, ouvir a crítica, falar, olha, não ficou muito legal, vamos mudar. Então, isso foi assim, fantástico, pelo menos na minha observação, né, ali olhando o trabalho, né, e participando junto com eles. Né, então, nós conseguimos produzir um pequeno livro, né, riquíssimo nesse sentido. Então, eles escolheram alguns temas e levaram para contar. E aí, o grande desafio era, você tem que contar essa história, você não vai ler isso para o aluno. Né? Eu lembro que eles ficavam muito nervosos, falavam, professora, como é que a gente vai fazer? Então, vamos treinar antes aqui na PUC. Né? Então, foi todo um processo, né? Pude contar com a ajuda da professora Jussara, da professora Lígia, né? Que foi fantástica, assim, né? A participação de todo mundo ali, né? Todos se envolveram muito nesse processo. E é muito legal pensar que, para esses alunos, né, como eles responderam a isso, né? Os alunos da escola, né, como eles participaram, como eles interagiram, como eles tinham questões, como eles gostaram de uma aula que foi completamente diferenciada. Aí a gente teve o lúdico, não é? A gente teve aí a questão de quase um teatro, né? Uma encenação de teatro ali que os meninos fizeram, não é? Teve desenhos, eles desenharam máscaras, representaram aquilo, né? Tudo que eles tinham ouvido das histórias, eles criaram, né, representações por meio de desenho. Então, nós tivemos uma riqueza muito grande nesse sentido de pensarmos uma aula de história que possa ser significativa, pensando questões que são extremamente relevantes para esses alunos, não é? Que são alunos negros, são alunos que vivem em favelas, não é? Mas são alunos que são extremamente capazes intelectualmente. Eu acho que para a gente tentar desfazer, né, esse olhar negativo para essa população negra, né, de favela, ou não, porque nem todo negro, né, mora em favela, é claro, e a favela também não tem só negros, tem brancos, pardos, né, é muito plural nesse sentido, mas esse olhar negativo, ele passa a ser ressignificado quando você começa a trabalhar isso também na escola. E aí, começar isso nas séries iniciais, pegando um pouco da sua fala, Marcela, né, isso é muito significativo, porque a criança, como eu falei para você, ela também traz consigo, né, ela não nasce racista, mas ela aprende a ser racista muito rapidamente. E aí, para minha aluna do segundo ano, que chega na escola completamente assustada, porque ela nunca tinha visto isso, não é? E era uma aluna branca, tá? Só para deixar, né, claro. Mas ela estava sensibilizada com isso, porque aí entra a questão também do conceito de branquitude, né, que tá super falado nesse momento, e da relevância de nós estarmos juntos nessa luta por uma educação antirracista, né? Porque eu acho que é por aí, talvez, o caminho para nós ressignificarmos o que nós temos hoje na sociedade brasileira. Não é uma questão só dos negros, mas dos não negros também, não é? Porque, e aí, por isso que eu volto novamente, a grande questão para mim, né, assim, acho que a gente pode ter um maior avanço se nós investirmos muito na formação de professores, né, esses debates, essas reflexões, né, o que nós estamos fazendo aqui. Eu queria parabenizar vocês pelo projeto, assim, fantástico, com temas super, né, importantíssimo para nós. Eu vou assistindo, assim, aos poucos, porque vocês sabem, a gente, né, está trabalhando direto, a gente está trabalhando remotamente, mas, assim, é um projeto que nós precisamos de mais ações como essas, né, que atinjam diferentes públicos, né, e que possam chegar, né, na outra ponta. Porque, na verdade, a gente sempre fala, né, nós temos que extrapolar a sala de aula, temos que extrapolar o muro da escola, temos que extrapolar o muro da universidade. Mas quando é que nós efetivamente fazemos isso? Nós já debatemos sobre história pública, né, como eu falei, a Lei 10.639 já entrou em vários momentos em debate, seminários, congressos, publicações. E na prática?
Aí nós vemos o caso do Miguel, nós vemos o caso, né, do outro menino que foi assassinado também dentro de casa, estava dentro de casa brincando, não é? E aí o menino que é atingido por um tiro, né, mas está passando na rua, mas é um corpo negro, é um corpo negro que se vê. Então, a questão de ressignificar esses diferentes olhares da sociedade para a população negra, eu acho que perpassa também pela formação do professor, né? A nossa atuação em sala de aula, ela é fundamental nesse sentido, né? De nós desconstruirmos, né? Ou talvez tem aqueles que preferem ressignificar, mas se foi construído, nós podemos desconstruir e talvez construir uma coisa muito melhor em cima disso. E é claro, para mim, são as jovens gerações que vão fazer isso. E é nisso que eu acredito. E é por isso que eu estudo, que pesquiso e tento pensar e relativizar e criar várias conexões para poder pensar, porque se a gente para analisar friamente tudo o que está acontecendo, está muito interligado, não é? Não é por acaso que nós chegamos aqui no século XXI com um racismo gigantesco, né? Com uma desigualdade gigantesca na sociedade. Não é por acaso que os negros ganham, em média, 40% a menos do que os brancos. Não é por acaso que a população carcerária no Brasil, né, 80% dela, ou quase 80%, seja formada por negros. Né? A questão do feminicídio, que é uma coisa que me choca muito também. Não é? Depois da lei do feminicídio, 2014, 10%, né, nós tivemos uma diminuição de 10% de mortes de feminicídio entre as mulheres brancas. E um aumento de 14% entre as mulheres pretas. O que isso significa? 2014, nós estamos falando de ontem. Então, esse olhar para essa população negra, que foi construído historicamente, ele precisa ser ressignificado, sim. Né? E como é que a Lei 10.639 contribui? Contribui a partir disso. Mas eu só chamo a atenção que foi uma luta gigantesca, né, do movimento negro para que a lei fosse implementada, só que antes da lei nós temos a Constituição de 88, né, que já toca nessa questão fortemente, né, da diversidade da etnia. Nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, que também chama atenção para a diversidade étnica e cultural na escola, que ela deve ser respeitada, deve ser trabalhada pelas diferentes disciplinas, mas ainda assim foi necessário fazermos uma nova lei na sociedade, uma nova lei, em 2003, né, para reafirmar isso de forma mais clara, mas precisava ser mais claro, e ainda assim, nós ainda temos todas essas questões. Por que ainda não temos, nos livros didáticos, todo o protagonismo da população negra? Por que não aparece ainda? Por que nós temos tão poucos professores negros, tanto na escola básica quanto no ensino superior? Mas se nós olharmos, a gente pode contar nos dedos quantos professores negros nós temos em cada departamento nas universidades. Não é? Então, assim, é uma questão para nós pensarmos, porque isso também colabora para essa formação da qual eu falei, da identidade negra. Se o meu aluno não se vê representado, né, em lugares sociais, né, que para ele são relevantes ou importantes, o que significa para ele estudar? O que significa para ele estar na escola? O que significa ele dentro de uma determinada sociedade? Qual o papel, né, desse sujeito dentro de uma sociedade? Então, é claro que, e eu aprendi isso muito, né, com contato com os meus alunos na PUC, né, a questão da representatividade, não só no Carmela Dutra também, na Celso Lisboa também, né, que eu passei um período lá, e alunos maravilhosos, né, muito, assim, incríveis, com pensamento muito crítico, muito político. Então, esses alunos, eles conseguiram me mostrar o quão a representatividade é significativa para eles. Foi aí que eu comecei a atentar para essa questão, né, dos alunos me procurarem no final da aula para conversarem, de falarem de determinadas questões, e a questão de eu sempre me, assim, e aí, claro, Bell Hooks me ajudou muito nisso, né, de eu me colocar, né, de eu falar da minha trajetória, né, e falar, olha, estudei também em escola pública, sou de família pobre, porque eu lembro uma vez que eu contei para uma turma, né, eu sempre pergunto, vai fazer o que na universidade? O que você vai estudar? E o menino falou assim, professora, faculdade não é lugar para preto. Aquilo me chocou, né? Aquilo foi uma facada. E eu fiquei pensando, como assim não é lugar para preto? Eu disse, professora, não é lugar para preto faculdade. Eu falei, mas meu filho, olha só, eu tô aqui, eu sou preta. Eu fiz uma faculdade,
né? E ele falou assim, professora, tudo bem, mas pobre a senhora não é. E eu falei assim, tá bom, se eu não sou pobre, o que eu sou? Porque eu moro aqui em Madureira, na época eu moro em Cascadura. Ele falou assim, aí ele tomou, né, ficou parado, né, realmente, né? Se fosse rica, eu não estaria morando aqui, não é? Mas o que eu queria mostrar para ele com isso? Queria mostrar que é possível. É possível. E aí, Marcela, eu acabei entrando na questão que a gente fala da questão das cotas. Como as cotas, independente de estar correto ou não, como o debate sobre como isso foi importante. Porque muitos meninos e meninas não viam na universidade o seu lugar. E aí, quando esse menino falou isso para mim, eu fiquei muito preocupada, fiquei pensando, mas por que esse menino fala isso? Por que ele falou isso? E fiquei durante algumas semanas pensando. E um dia, saindo de casa, eu ia a pé, né, até a escola, que era só atravessar a rua, era uma escola muito perto da minha casa, eu olhei, tinha um barzinho perto da escola, e os meninos que tem uma faculdade em frente, que é a Souza Marques, né, Souza Marques foi um homem negro, e também não é muito falado, né, nem muito conhecido, né, mas enfim, mas era um homem negro, né, tem essa universidade que era dele, e leva o seu nome. E os meninos do curso de medicina estavam todos fazendo uma festa, né, normal, entre universitários, e aí eu parei para prestar atenção muito rapidamente, porque eu também já estava no horário da aula, e é claro, majoritariamente eram brancos. E aí eu fiquei pensando, esse menino que trabalha o dia todo, sai do trabalho, vem correndo para a escola para poder concluir o ensino médio, ele se depara com essa cena cotidianamente. Então, ele enxerga a universidade como lugar desses meninos e meninas que estão aqui, majoritariamente brancos, e ele não se vê representado ali. Logo, a universidade não é lugar para ele. Né? Então, eu acho que a questão das cotas, aí, mais do que uma reparação social, racial, né, ela traz a questão para o debate do quão é relevante nós termos alunos, né, das classes menos abastadas, né, termos negros dentro da universidade, como isso é transformador. Né? A educação é transformadora, né, como dizia o próprio Paulo Freire. E, nesse sentido, né, eu acho super interessante a gente debater isso, né, e mostrar para esses meninos que eles são capazes. Porque na minha época não tinha cota. Então, a grande questão das cotas é você, para mim, né, a grande questão é colocar em pauta algo que a gente vem percebendo há muito tempo na sociedade brasileira, mas que as pessoas não falam, né, deixam de lado, né, deixa para lá, enfim. Então, aí nós temos uma questão que é extremamente séria, né, como essa população negra se pensa, qual o futuro que essas pessoas, né, se imaginam ou não se imaginam. Então, quando esse menino, um aluno, 19, 20 anos, muito novo, né, trabalhador, né, quando ele me diz assim, universidade não é lugar para preto, aquilo foi extremamente doloroso para mim. Porque eu fiquei pensando, qual é o meu papel, enquanto educadora aqui, né, para lidar com esses meninos, né, que são trabalhadores e que precisam trabalhar. Né? Então, assim, é uma questão muito forte para mim. Né? Eu também comecei a trabalhar muito cedo, eu fiz todo o meu curso de graduação, trabalhando mestrado, doutorado, com exceção da licença que eu consegui, tanto na PUC quanto no Estado, para poder estudar em Paris, mas foi o único momento que eu consegui licença de trabalho para poder estudar, foi o único momento. Então, eu sei o quão difícil é, mas eu quero mostrar para eles, quando eu conto da minha trajetória, quando eu conto a minha história, né, eu quero mostrar para eles que é possível, né, é possível. Não vai ser fácil, né, nós sabemos, então tem que estudar de madrugada, tem que, né, perder noites de sono para poder fazer trabalho, né? Então a gente tem todas essas dificuldades que, claro, que atravessam a nossa vida acadêmica, você leva muito mais tempo do que os seus colegas para poder se formar, né, mas é possível, se é o que você quer, e é uma outra questão, a questão da escolha, né, de você poder dizer, eu quero estudar, de você ter possibilidade de fazer isso, né? Porque negros sempre entraram na universidade, mas numa quantidade muito ínfima, muito pequena. Então, aí nós temos uma questão muito séria. Por quê? E aí, quando esse menino me falou isso, né, não é para mim, eu fiquei me perguntando, caramba, o quanto esse debate sobre cotas pode ajudar, né, a pensar sobre isso, se é o seu lugar ou não. E quem disse que não é? Então, assim,
é extremamente forte para mim ouvir isso de um aluno, né? Porque enquanto professora, né, eu me sinto na obrigação de fazê-los pensar, né, de questionar, de problematizar tudo o que eles estão vivenciando no seu cotidiano. E aí eu estou falando majoritariamente da escola pública de alunos negros, né? Então, quando eles trazem as questões raciais, né, e eles não se veem em um livro didático, ou se veem em alguns momentos simplesmente, né, isso de alguma forma me estimula a trazer questões, né, que não estão presentes no livro didático. É uma outra questão que nós temos que trabalhar com os nossos licenciandos, né? O professor, ele não pode se dar ao luxo de dizer assim, eu não tive história da África. Não tinha na minha época de graduação, né? Mas eu tive que estudar a África. Por quê? Primeiro, eu estudo escravidão. Segundo, eu vou dar aula. Eu estou em sala de aula. E eu sou bacharel. Bacharel e licenciado. O professor é pesquisador. Impossível, eu acho que nem impossível. O professor, ele é pesquisador sempre. Nós sempre pesquisamos para preparar uma aula. Seja da mais simples à mais complexa, o professor vai pesquisar uma imagem, vai pesquisar um documento, vai pesquisar um texto, ele vai aprimorar, vai verticalizar o seu conhecimento com relação ao que está acontecendo no mundo, mas ele sempre está pesquisando alguma coisa para levar para os seus alunos. Então, impossível dissociar professor do pesquisador. As duas coisas têm que caminhar juntas. E, nesse sentido, não tem desculpa, né? Porque a gente escuta muito isso, eu não tive história da África na minha graduação, portanto, eu não posso falar sobre essas questões. Eu acho que isso é um erro. O professor não pode se dar ao luxo de dizer isso. Primeiro, porque ele é professor e autor. O professor não é reprodutor de conhecimento. Ele é autor. Ele está construindo a sua aula junto com os seus alunos. Segundo, ele é capacitado, sim, para a pesquisa, né? A universidade nos prepara para isso. Então, não tem como dizer, eu não vou falar, eu não quero. Mas aí entra uma outra questão, né? Aí são questões pessoais, talvez, do próprio professor, de não querer falar sobre. E aí a gente tem que trabalhar isso também, principalmente na graduação. E aí, por isso que eu falei que é extremamente relevante a gente trabalhar na formação dos nossos professores, né? Na formação inicial. Então, é claro, né, preconceitos todo mundo, né, vai ter de uma forma ou de outra. Eu, felizmente, né, eu me sinto muito feliz por não ter, né. Eu acho que talvez ter sido vítima de vários e múltiplos, né, preconceitos e formas de racismo diferenciadas me fizeram pensar sempre isso, né. Eu descobri o racismo com 6 anos de idade. Eu era uma criança, né, uma menina, estava, né, na escola primária. Então, eu tive que aprender a me defender muito rapidamente com relação a isso. Então, eu sempre tento dar instrumentos, né, instrumentalizar meus alunos para que eles possam, né, pensar, refletir, para que eles possam. E aí eu estou falando para um aluno só? Não, eu estou falando para todos. Estou falando para todos os alunos, independente da etnia, da cor, né, da condição socioeconômica. Então, isso é interessante, porque, por exemplo, numa sala de aula, né, principalmente aqui, né, em Madureira, nós temos uma pluralidade religiosa também. E nós sabemos, assim, que a intolerância com relação às religiões de matriz africanas, né, é gigantesca. E eu tive uma turma em que isso, né, nós tínhamos alunos que eram muito plurais nesse sentido. E eu fiquei encantada com eles, porque era uma turma fantástica, né, eles conseguiam interagir e a gente debatia muito sobre essas questões. E eles se aproximaram muito a partir desses debates. Então, nós tínhamos evangélicos, candomblecistas, né, pessoas de Umbanda, e isso, para mim, foi de uma questão fantástica, não é? Porque eles conseguiram trabalhar todas as questões que eu levei, né, para nós problematizarmos em aula, né, e isso também eu acho que é muito importante o professor perceber, ter essa sensibilidade de perceber, né, o que está acontecendo dentro de sala de aula e perguntar o que houve, né, o que está acontecendo, ouvir, né, novamente a questão do ouvir, do saber ouvir, né, a audição é fundamental para nós. E aí quando eles começam a colocar as questões de religiosidade, né, você começa a pensar em como trabalhar essas questões, né, que metodologias eu vou utilizar para trabalhar, né? Então aí foi incrível, porque nós conseguimos, né, essa turma ficou muito marcada para mim nesse sentido, né, porque eles conseguiram, né, resolver todas as questões que eles tinham. Então, isso é fantástico, é possível,
né? Então, nós tínhamos aí uma evangélica, né, uma candomblessista, que eram as melhores amigas da turma, passaram a ser melhores amigas. Então, é muito legal a gente pensar isso, que existe possibilidade, né? Mas, para isso, eu tenho que estar preparada enquanto professora, né? Eu tenho que ler a respeito, eu tenho que conhecer essas religiosidades, eu tenho que conhecer cultura, né, as culturas africanas e culturas afrodescendentes, porque se eu não conheço como eu vou tratar, como eu vou trabalhar com os meus alunos. E acho que hoje tem uma... Yamara, perdão te interromper, hoje a gente tem uma diversidade, uma riqueza de materiais e produções muito grandes, né, ao nosso alcance. Eu estava vendo aqui no chat alguns colegas compartilhando referências, então isso também vai ajudando a gente nessa formação continuada. Né? Então, enfim, acho que é como você falou, a gente não pode usar isso de pretexto para não avançar. É preciso se dedicar, pesquisar e continuar nessa busca para o resto da vida. Né? E, Yamara, a gente está caminhando para o final, mas a gente gostaria de trazer passa muito rápido. Mais uns 10 minutinhos, eu acho que é tranquilo, se a Vitória concordar, de trazer algumas perguntas que o público foi lançando, e depois também, com calma, você pode olhar novamente, né, o chat, a live, pode ter mais acesso aos comentários e aos elogios que estão vindo para você, mas acho que vou deixar com a Vitória agora para ela trazer, talvez condensar umas 2 perguntas, para a gente não perder aqui esse debate, pode ser? Pode sim, ok. Yamara, eu tenho uma questão que talvez possa juntar com uma outra. A Nilma, quando ela vai falar sobre a questão da aplicação da lei, ela fala sobre o voluntarismo, né, dos professores e o quão isso não é a forma mais adequada de trabalhar, né? Porque muitas vezes fica muito focado no trabalho de um único professor, aí o professor que é negro que debate a questão. O professor sai, pronto, ninguém fala mais disso, né? De repente, como trabalhar com isso sem que seja uma ação voluntarista, né? Será que isso teria a ver também com a discussão da branquitude? E aí eu trago aqui a questão da Ana Carolina Mota, que ela fala: boa noite, Yamara, que estratégias podemos empregar na perspectiva de formação continuada para alcançar docentes que pouco contato tiveram no tema na formação inicial? Será que o combate a esse voluntarismo ele passaria por essas questões? Com certeza, Vitória, não é? Porque aí pensar justamente a questão da branquitude para mim, um ponto central, né, nesse sentido, né? Não é uma questão que tem que ser somente do professor negro, da professora negra dentro da escola, né? É uma questão que tem que envolver toda a escola, né? Então, desde a gestão, coordenação pedagógica e professores. Então, é claro, por exemplo, eu tenho a sorte de estar numa escola que o grupo de professores é muito bom nesse sentido, então nós conseguimos trabalhar todos juntos, né? Então, estamos sempre contribuindo uns com os outros, mas eu sei que isso não é realidade na maioria, né, das escolas, mas eu acho que o trabalho tem que começar, de repente, aí, com a gestão, coordenação pedagógica, com os professores, mobilizando esses professores no sentido da relevância, né, de se falar sobre a importância da Lei 10.639 na atuação desses professores em sala de aula com seus alunos. Então, quando, de repente, a gente percebe alguma coisa que esteja acontecendo, e a gente percebe isso cotidianamente, não é? Tanto questões de racismo, de intolerância religiosa, de homofobia, né? E os próprios alunos pedem, né, no meu caso, né, na escola, eles pedem para poder falar sobre, né, eles solicitam, né, debates, solicitam palestras. Então, assim, nós temos um grupo muito bom, porque a gente também sempre convida, né, outros profissionais para falar, né, sobre esses assuntos. Então, acho que isso pode ser um caminho. Com relação à pergunta da colega, né, sobre da formação continuada, eu acho que participar de eventos, né, eu acho que é um caminho, né, o que você e Marcelo estão fazendo aqui, Vitória, é um caminho, principalmente para os professores que trabalham em várias escolas, né, eu acho que a tecnologia nos ajuda muito. Então, de repente, eu não preciso pegar um ônibus para sair, né, da Baixada Fluminense, chegar na Zona Sul, ou chegar no centro da cidade, eu consigo
da minha casa, a hora eu cheguei do trabalho, cheguei da última escola, tomei um banho e estou aqui assistindo um debate que é super legal e que eu vou, né, conseguir pensar. Então, eu acho que essa é uma estratégia que eu acho que hoje funcionaria muito bem para os nossos professores, porque nós sabemos que as condições de trabalho não são as melhores, os professores, para terem uma vida que seja razoável, eles vão trabalhar em 3, 4, às vezes 5 escolas. Então, às vezes, tem muitos professores que querem fazer o mestrado, querem fazer o doutorado, mas não conseguem, porque eles têm que se dedicar muitas horas, né, na sua semana ao trabalho, porque tem filhos, tem uma família. Então, nós sabemos da realidade dos nossos professores hoje, né? Então, é claro, por isso que a gente luta por condições, né, de trabalho muito melhor, nós lutamos politicamente por salários melhores. Então, todas essas dificuldades, elas podem ser sanadas por esse projeto que vocês estão fazendo. Né? Porque aí o professor chega em casa, né, ele consegue, através do seu computador, né, do seu celular, assistir uma palestra, ele consegue dialogar, ele consegue fazer uma pergunta. Então, eu acho que essa é uma possibilidade, né? Tudo bem que não aconteceu no melhor momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, mas eu acho que isso foi positivo nesse sentido, né? Eu acho que é importante estudar, mas o diálogo, o debate, essa conversa, que nem sempre nós conseguimos, né, na sala dos professores, porque está sempre todo mundo muito correndo de um lado para o outro, a gente não encontra, às vezes, um tempo, né, para sentar, para conversar, para refletir, para falar, olha, caramba, eu fiz isso com relação ao que aconteceu na minha turma, desenvolvi esse trabalho, essas trocas, né, pedagógicas, nem sempre o professor tem tempo no seu cotidiano, né, semanal, né, de trabalho. Então, isso eu acho que é um caminho, né, esses encontros virtuais, onde nós possamos falar sobre as nossas questões, nós possamos questionar, nós possamos debater questões que são extremamente interessantes, ouvir outros colegas, eu acho que é um caminho possível, né, porque, na verdade, muitos professores querem participar, não é? Mas não conseguem, não é? Não conseguem porque moram longe, não tem carro, não é? E aí trabalham em vários colégios, como eu falei, e aí tem filho pequeno. Então, assim, eu achei fantástico esse projeto de vocês, né? E muito legal, e que vocês consigam manter isso por muito tempo, né? E que não pare, né? Que não pare depois da pandemia, que isso continue acontecendo, porque certamente atinge um público muito grande, né, de professores, de licenciados, e isso é muito importante para a gente, né, porque, de fato, às vezes é muito difícil sozinho, né, estar sozinho, o nosso trabalho enquanto professor é muito solitário, como pesquisador também, não é? Então, o momento que a gente tem de troca, né, de estarmos juntos, desse olho no olho, ainda que seja aqui virtualmente, eu estou tão feliz de poder estar aqui olhando para vocês, sabe? Nossa, é muito legal isso, né? Eu estava morrendo de saudade. Então, assim, essa troca, né? Essa dimensão de você se aproximar e da conversa, do diálogo, isso é importante para nós. Às vezes, os professores desenvolvem metodologias que são fantásticas. Elas ficam restritas à sua sala de aula. Se ele pudesse compartilhar, né? Assim, quantas coisas legais nós poderíamos estar vivendo em várias escolas? Certamente estamos, mas fica fechado dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar. Essa questão, né, do voluntarismo, em alguns momentos até é necessário, porque se ninguém fizer, não se faz. Então, né, eu prefiro fazer do que não acontecer, né, mas, por exemplo, na escola que eu trabalho, não acontece somente no 13 de maio e no 20 de novembro, é algo que acontece durante todo o ano. Porque são questões que estão aparecendo na sala de aula e na escola cotidianamente, né? Nós estamos entre duas comunidades, Serrinha e Cajueiro. Então, assim, nós atendemos um público plural, diverso, né? E nós temos alunos fantásticos. Então, essas questões estão sempre pululando dentro da sala de aula. Os meninos pedem, eles querem ouvir, querem participar de palestra. Nós convidamos vários profissionais e é muito legal porque eles vão, né, na escola, eles vão falar. Nós temos um projeto da PUC na escola, né, que nós iniciamos com a nossa antiga diretora, Vanessa Costa, e continuamos depois com o professor Ricardo e agora com o professor Futuro, Antônio Futuro, né, mas foi a Vanessa que deu a abertura para nós
iniciarmos esse projeto na escola, que é um projeto sobre história, memória e patrimônio cultural. Então, a gente pega toda a região de Madureira, não é? E a gente tem uma riqueza muito grande com relação ao patrimônio. Só patrimônios tombados são 10. E quantos dos nossos alunos e professores, e nós, e as pessoas que nós convivemos no nosso cotidiano sabem disso. Então, a partir desses patrimônios, e aí nós temos patrimônios negros, eu estou falando negros porque a gente tem a Portela, que é, né, uma escola de samba, e tem vários projetos sociais que acontecem dentro da Portela, né, voltado para o público escolar. Então, assim, quantos de nós sabemos disso? Né? Nós podemos utilizar isso em nossas aulas, não só de história, mas de matemática. A nossa professora de química, né, que terminou o doutorado dela, química não, física, a Paula, desculpa, às vezes eu troco, eu sinto que a Paula é de química, ela é de física. Terminou o doutorado dela há pouco tempo, ela trabalhou com a gente nesse projeto, então, como é que ela entra? As pessoas, não, o pessoal de física trabalha com o pessoal de história? Perfeito, né? Ela foi trabalhar justamente a questão da fotografia, né? Como é que a fotografia e fotografar, né, Madureira, né? Registrar isso, e aí a gente faz um contato da física com a história, com a sociologia, que a Fernanda nos ajudou também, a Fernanda Ribeiro. Então, assim, foi um projeto gigantesco que envolveu toda a escola, né? Então, nós temos hoje uma sala, que é um laboratório de história, né? E foi financiado pela FAPERJ, né? Eu e Jussara, né, desenvolvemos o projeto, e no dia da apresentação foram os colegas do departamento, 2 colegas professores de Moçambique, de um projeto também que nós desenvolvemos junto com a professora de África, Regiane Matos. Então, eles também foram lá para conhecer a escola, conhecer o projeto. Depois nós fomos para o Jongo, da Serrinha. Então, assim, foi um dia inteiro de aula, né, sobre cultura afrodescendente e patrimônio negro em Madureira. Então, isso tudo, né, é muito rico. Então, nós podemos também trazer todas essas experiências. Eu acho que seria legal, né, trazer essas experiências, essas metodologias que esses professores desenvolvem em sala de aula, né, para um debate público, né, para tornar público, porque nem sempre eles vão escrever a respeito. Né? Então, eu acho que seria legal se nós trouxéssemos todas essas experiências, e são muitas, né, são múltiplas, e isso nos ajuda a pensar. Né? Eu mesmo aprendo muito com os meus colegas, com os meus alunos, da PUC, que eles estão sempre planejando aula, e eu fico, né, sempre incentivando e provocando. Agora, a tarefa que eles têm agora, a segunda tarefa, né, para o semestre, é preparar uma aula, né, de 20, 30 minutos, mais ou menos, mas eles vão preparar uma aula dentro da pandemia no mundo. Então, eles vão preparar uma aula, como, né, a gente vai simular uma sala de aula, né. A primeira atividade foi pensada a partir desse documento que eu falei para vocês, que é a carta que os libertos escreveram para Rui Barbosa. Eles tiveram que pensar um planejamento de aula, foi só planejamento. Pensaram o planejamento a partir dessa fonte histórica, e eles apresentaram o planejamento, dificuldades de ler a fonte, né, como eles pensariam em trabalhar essa fonte. Aí eu coloquei uma situação problema, porque aí eu trabalhei com metodologia ativa, né, e falei, olha, a escola é essa, a escola é em Realengo, os alunos não gostam de história, entende? Para provocar e aí fazer esse professor pensar, eles não gostam de história, a escola é formada por 80% de alunos negros, não é? Não tem internet, e vocês têm que trabalhar esse documento, essa carta. E aí surgiram planejamentos fantásticos. Né? Isso é muito legal. Segunda tarefa, eles vão fazer uma aula, né, para uma turma, aí eles vão ter liberdade de escolha, né? Vamos ser um pouco democráticos nesse sentido, né? Mas, assim, eles vão ter liberdade de escolha, escolher a turma, escolher a escola, e para usar a internet se eles quiserem, mas eles vão fazer uma aula em tempos de pandemia. Eles vão fazer uma aula voltada para aula remota, aula online. E é um desafio, porque é um aprendizado, e eu estou aprendendo também com eles, porque é um aprendizado para todos nós nesse momento. Nós nunca vivemos isso antes. Estamos dentro, né, estamos efetivamente construindo o que é uma aula online. Então, né, isso é legal, a gente está refletindo sobre essas questões. Né? Então, por exemplo, uma questão só para, né, eu acho que já está terminando o tempo, só para terminar, eu lembro assim, eu não sou, né, eu estudei em escola católica, hoje eu não tenho religião, né, porque eu não frequento nenhuma religião, mas tenho muita fé, para aqueles que me conhecem sabem disso, né, mas digo que não tenho religião porque eu sei o que deveria fazer se fosse católica, né, mas não conheço muito de religiões de matriz africana, eu estudo muito sobre elas, né, e aí eu não sabia o que significava macumba, e uma vez um aluno, dentro da sala de aula, falou, né, pejorativamente, né, macumbeiro, não sei o quê, e eu falei, o que é isso, rapaz? E aí a aluna falou assim, não, professora,
ele nem sabe o que ele está dizendo. Aí eu falei, não. Ela, não. Professora, macumba significa madeira que se usa para fazer um instrumento musical. E eu falei, fantástico. Repete de novo para a turma toda ouvir. E ela repetiu. Eu e a turma aprendemos com essa aluna. Né? Então, assim, é fantástico. A gente aprende o tempo todo com esses alunos. Então, se a gente percebe, né, que eles estão trazendo na bagagem, voltando de novo a Ana Maria Monteiro, né, a questão dos saberes que esses alunos estão levando para a sala de aula, nós podemos nos apropriar deles para poder construir uma outra questão, né, construirmos outros conhecimentos. Eles têm uma riqueza muito grande. Da mesma forma, os nossos colegas estão desenvolvendo muitas metodologias, né, estão utilizando diferentes fontes pedagogicamente, o celular pedagogicamente. Como é que eu posso utilizar também? Tem colegas que são mais criativos do que nós, e por que não, né, termos acesso ao que ele está desenvolvendo? Mas para isso, né, nós precisamos de tempo, precisamos sentar, precisamos conversar, tomar um cafezinho, né, precisamos dessa interação como nós estamos fazendo aqui. Isso é fundamental. Né? Mas só para finalizar efetivamente, né, nós precisamos colocar, né, a Lei 10.639 na ação, na prática. Né? Houve mudanças, a lei é importantíssima, mas nós precisamos sair do papel, como disse a Verena Alberti num artigo que ela escreveu já há algum tempo. Tirar a lei do papel no sentido de que ainda temos muito pouco de Áfricas e muito pouco de culturas afrodescendentes nos livros didáticos. E os nossos alunos precisam ver que não foi a escravidão no Brasil, né, que hoje embasa o racismo que nós temos estrutural, não foi somente chibata, não foi somente tronco, pelourinho, estupro, tá? Nós tivemos protagonismos tanto de homens escravizados, livres, libertos, e mulheres também. Então, quando a gente começa a mostrar esse outro lado, né, nós conseguimos aí, de repente, fazer com que os nossos alunos possam construir identidades positivas. É isso que a gente quer, é se olhar, se pensar negro, se constituir negro de forma muito positiva. Né? Não tem nada errado em ser negro, não tem nada errado de ter o cabelo crespo, é uma outra questão, porque o cabelo, ele é a marca, né, da negritude, porque para o negro que tem a pele muito clara, se ele raspa o cabelo, se a menina alisa, né, ela passa socialmente por branca, e muitos acabam fazendo isso justamente para não sofrer preconceitos, para não sofrer o racismo. Né? Eu lembro de uma colega que eu tive no mestrado, que ela me contou, eu fiquei tão chocada, porque ela disse que ela trabalhava no banco, e o chefe dela, o gerente, pediu para ela fazer uma escova no cabelo. Eu falei, será que ele tem noção da violência ali que ele está causando a essa mulher negra? E a gente se choca, né? Porque ela falou comigo, claro que ela queria desabafar com alguém, queria falar com alguém. Mas isso é de uma tamanha violência contra o corpo daquela mulher, porque ele está pedindo para ela ser o que ela não é. Para o cabelo dela ser o que não é. Ela é negra, o cabelo dela é crespo. Eu costumo brincar com os meus alunos no ensino médio e falar assim, meu cabelo não é ruim. Falo brincando porque eles estão numa idade de construção. Mas o assunto é muito sério. Por que eu uso a designação positiva, bom? O cabelo é bom para a população europeia e descendente de europeu. Por que eu uso a designação ruim, extremamente pejorativa, para aquele que é descendente de africano? Isso tem um peso, uma marca muito grande. Aí a gente vê meninas que ferem a cabeça o tempo todo para poder alisar. Isso é uma violência extrema contra o corpo negro. Então, assim, na medida que a gente vai modificando também o livro didático, as nossas aulas, vai inserindo aí personagens, né? Pode ser aqueles que ficaram no passado, mas pode ser pessoas que nós conhecemos também, né? Pessoas que têm um determinado emprego, que fez uma universidade ou que não fez. E a gente levar essas pessoas para a sala de aula para que elas possam falar das suas trajetórias, falar das suas conquistas, né, falar sobre si. Né, nós levamos outro dia a Jamile, né, que é aluna de História, né, da UERJ hoje, mas ela é formada já, é bacharel em Direito, e ela foi aluna do Carmela Dutra. Né, ela fez no normal lá no Instituto. Então, assim, foi fantástico, porque ela é ex-aluna do Instituto, né, é advogada e está fazendo História.
E ela foi lá falar, né? Como os alunos, nós ficamos com o auditório lotado, né? Os alunos ficaram lá por mais de 2 horas ouvindo, né? Além dela, levei também uma ex-aluna minha, que hoje faz direito na PUC, né? Também negra, né? E que teve um processo de ressignificação muito grande, né? Ela trancou, voltou, né? Felizmente ela voltou, né? Mas é importante para esses alunos verem, né, as possibilidades que eles têm. Né? Eu acho que aí, a partir da nossa intervenção em sala de aula, a gente pode construir, contribuir, na verdade, na construção de identidades negras positivas. Né? E aí, quem sabe um dia, né, diminuir esse racismo, diminuir toda essa desigualdade social, que está pautada também, infelizmente, por uma questão histórica, nós bem sabemos, né? Enfim, quero agradecer muitíssimo, Vitória, Marcela, estou tão feliz de ver vocês, muito obrigada. Eu estou aqui lamentando, Yamara, de ter que fazer esse papel chato de dizer que a gente realmente precisa encerrar, mas eu acho que tudo que você pontuou nos toca muito mais do que somente pela razão, né? Nos toca também no coração, na emoção, para que isso se transforme em ações concretas de mudança, né? Eu acho que é o que nós, como professores de história e áreas afins, que eu acho que a gente tem colegas aqui de outras áreas também, que a gente possa realmente transformar em mudança de atitude, inclusive sendo capaz de olhar para aquilo que precisa ser trabalhado dentro da gente. Então, muito obrigada, Yamara, super atuante nas lives, sei que você está participando de vários debates na rede, então... E você também é sempre, né, muito prestativa nas redes, compartilhando materiais. Então, quem quiser, precisar, que possa continuar esse contato contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcela, meu olho encheu Vitória, de água aqui algumas vezes, né? A câmera não mostra, mas o olho ele enche de água de verdade. Acho que a leitura da Conceição Evaristo também mexe muito com a gente. Então, muito. Obrigada por isso. Falar dessa ancestral e da sua descendente, né? Assim, acho que concentra tudo que a gente está pensando, né? Dessa trajetória, dessa construção histórica, que vem do passado até agora, né? Então, que nossos filhos... Eu não tenho filho, não vou ter, porque eu já estou velhinha, mas... Eu digo assim, que os filhos, né, de repente, de Vitória, filhos de Marcela, netos, aí, que possam fazer, né, a diferença efetivamente na sociedade. Eu acredito nessas novas gerações, eu acho que elas é que vão fazer um mundo bem melhor. Né? E a gente vai contribuir do nosso jeito, né, tentando sempre fazer o melhor. Muitíssimo obrigada, continuem, projeto lindo, né, que vocês tenham fôlego aí para continuar por muitos e muitos anos. Muito necessário. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, muito obrigada, Yamara, e a gente encerra por aqui.